tarde, turma! Começo de semana, segunda-feira, todo mundo animado, última semana de aula, estamos terminando os conteúdos, olha que gostoso. Peguem a apostila de vocês, língua portuguesa, daremos início à nossa correção. Vamos lá? Deixei algumas questões para que vocês respondessem a respeito das figuras de linguagem, que foi o conteúdo que nós estudamos na sexta-feira. Falamos de comparação, falamos de metáfora, de personificação, de hipérbole e de onomatopeias. Tínhamos aqui algumas frases que vocês deveriam dizer se elas eram metáfora, personificação, hipérbole, comparação. Vamos lá? Lúcia foi um doce ao ajudar Abelardo. Nós percebemos que nesta frase existe uma comparação entre a Lúcia e o doce, mas esta comparação ela está sendo feita sem o uso de um termo comparativo. Portanto, trata-se de uma metáfora, onde existe a comparação entre dois termos, mas não existe um termo comparativo. Aqueles como, tal qual, ok? Portanto, aqui é uma metáfora. A segunda frase. A pombinha dançava ao sair da cartola do mágico. Estamos dando características humanas a uma pombinha, porque pombinha não dança. Portanto, é uma personificação. Ok? O mágico guardava mais de 1000 lenços em uma caixa pequenininha. Isso é um exagero proposital, não tem como guardar mais de 1000 lenços. Portanto, é uma hipérbole, quando a gente dá um exagero proposital a alguma coisa para dar ênfase àquela coisa, certo? E por último, aqui nós tínhamos, Abelardo saiu pulando como um sapo. Olha o termo comparativo aqui, como. Se eu estou usando um termo comparativo, ao comparar duas coisas, né? Eu estou fazendo uma comparação, certo? Depois tínhamos aqui este poema do gatinho e o desafio. Que imagem é formado pelo poema de Sérgio Caparelli? O poema forma a imagem de um gato. Olha aqui o gato. Que lindo o nosso gatinho. A palavra z se repete na parte superior do poema. O que o som dessa palavra representa? O som dessa palavra representa o sono do gato. A palavra rom também se repete no contorno da imagem formada pelo poema. O que o som dessa palavra representa? O som dessa palavra representa o rumor contínuo feito pelo gato. Por que foi feito esse desafio? Para que vocês percebam que algumas palavras imitam o som da natureza, os sons emitidos pela natureza. E esses sons, essa figura de linguagem utilizada para imitar o som da natureza é chamada de onomatopeia. Perceberam? Aí tínhamos um jogo rápido referente às onomatopeias. Pense em exemplos de onomatopeias e associe-as aos sons da natureza a que se referem. Anote ou ilustre suas respostas nas linhas abaixo. Tem algumas sugestões aqui que eu trouxe para vocês. Zum, zum, reprodução do som emitido pelas abelhas. Quando vocês vão ler uma história em quadrinho, por exemplo, e vocês veem uma abelhinha voando lá, normalmente tem um zum, zum acompanhando essa abelha, que é para imitar o som emitido por ela. Toque, 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 toque. Reprodução do som emitido quando se bate a porta. Blém, blém. Reprodução do som emitido por um sino ou por uma campainha. Tic-tac, reprodução do som emitido por um relógio. E muitos outros que vocês estão me enviando. Certo? Este conteúdo, vocês deram uma leve introdução. No 5º ano, vocês vão retomar e vão aprender um pouco mais a respeito deles. Tá bom? Agora vamos aos exercícios de hoje. Na página 72, vocês vão fazer novamente a leitura do Rei Careca, certo? Vocês vão ler novamente aqui este texto dramático
para responder as perguntas que faltam a respeito deste texto. Façam a leitura com calma, aproveitem, né? Ler é tão bom, é tão gostoso. E vocês deverão responder as questões a partir da 4 da página 74, para fazer mais. Atenção! Qual é o nível de linguagem utilizado pelos personagens? Formal ou informal? Esta é a primeira pergunta. Vocês vão fazer a leitura e vão me dizer se a linguagem utilizada nesse texto ela é formal ou informal. Segunda pergunta. Esse nível de linguagem está adequado à situação em que é empregado? Vocês vão me responder se é formal ou informal e se está adequado ou não o uso dessa linguagem nesse texto. Comente sua resposta. 5. Que fato gera o conflito nesse trecho da peça? O que é o algo que tem que ser resolvido? O que deixa a pessoa preocupada? O personagem preocupado? Vocês vão colocar aí qual é o conflito, o algo que precisa ser resolvido, certo? 6. Identifique as figuras de linguagem presentes no trecho a seguir. Figuras de linguagem que a gente acabou de estudar e que fizemos correção. Vocês vão colocar se as frases são comparação, metáfora, personificação, hipérbole ou onomatopeia. A. O rei era vaidoso como a madrasta da Branca de Neve. O rei era vaidoso como a madrasta da Branca de Neve. B. Baudônio II considerava-se o rei mais bonito do mundo. Baudônio II considerava-se o rei mais bonito do mundo. C. Os retratos do pai e do avô do rei Baudônio II testemunharam toda a conversa. Os retratos do pai e do avô do rei Baudônio II testemunharam toda a conversa. D. O teatro é o espelho da sociedade. O teatro é o espelho da sociedade. E. O silêncio era tanto na sala do Palácio Real que se ouvia os grilos. Cri, cri, cri. Coloquem aí o que é cada uma delas, ok? E por último, mais um desafio. Pesquise em jornais e revistas palavras que apresentam as letras M e N antes de P, B, D, T, E, F, V. Escreva-as no espaço destinado a elas e explique a regra que justifica o uso de cada uma delas. Vocês vão colocar algumas palavras aqui com M, algumas com N, e qual é a regra? Façam e me enviem, tá bom? Um grande beijo para vocês. Uma excelente semana. Fiquem com Deus.